Olá, pessoal. Imagina que você conhece um adolescente que está buscando comida no lixo, filho de um lar desfeito, o pai já morto, a mãe presa, criado por um avô que também não dá importância para ele, e você resolve ajudá-lo, tá? Você quer transformar a vida dele, fazer com que ele tenha sucesso. Em outras palavras, você quer salvá-lo. O que pode dar errado numa coisa dessa, né? Se você com as melhores intenções possíveis. É esse o tema de um conto sensacional da Flannery O'Connor chamado Os Aleijados Entrarão Primeiro, em inglês The Lame Shall Enter First, buscando uma passagem bíblica, né, que Jesus fala dos aleijados. Tudo tem uma razão de ser. Né? O personagem principal do conto é um professor de recreação chamado Shepard. Não por acaso, Shepherd em inglês é o pastor de ovelhas, né, um dos títulos de Jesus, que resolve, né, salvar um garoto que ele conheceu no reformatório, mas que ele já cumpriu o tempo dele, já está solto, chamado Rufus, mas que ele conheceu no reformatório e se impressionou com a inteligência do garoto. E na cabeça dele era apenas uma questão de oportunidade. Se o garoto tivesse as oportunidades corretas, um ambiente correto, ele se tornaria uma grande pessoa, tá? Uma pessoa de futuro. Então veja que em torno do Sherpa tem toda uma questão do progressista ateísta moderno. Então o Sherpa ele é ateu, ele acredita na ciência, né? Ele acredita no progresso da humanidade. E na cabeça dele, a questão do garoto é apenas uma questão de ambiente. Então aqui está subtendido aquela questão do homem ser um produto do meio, né? O meio é capaz de resolver tudo. E ele diz para o garoto, né, para esse Rufus, várias vezes que ele pode ser quem ele quiser ser. Tá? Ele define o que ele vai ser na vida dele. E eu lembrei uma palestra que eu assisti recentemente do Peter Crift, o professor Peter Crift, de filosofia, numa graduação numa universidade americana, onde ele comenta os 10 grandes erros, os 10 grandes enganos da cultura de hoje, né, da cultura contemporânea. E justamente o segundo ou o primeiro, não lembro exato, era você dizer para uma pessoa que ela é quem ela quiser ser. Ou seja, você coloca a pessoa no centro do universo e com capacidade de definir o próprio destino. E isso é uma grande mentira, porque você não controla o ambiente que está à sua volta, você não controla, você pode morrer amanhã, então não tem como você ser quem você pode ser e você pode enfrentar dificuldades que são intransponíveis, né? Então não depende tudo de você. É lógico que em boa parte você pode se colocar em condições, mas não vai ser a sua vontade única e exclusivamente que vai definir seu próprio futuro. Nós somos uma combinação, né, da nossa vontade e das circunstâncias que estão à nossa volta. Como dizia Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, as circunstâncias faz parte disso. Só que na visão progressista, que a Flannery bem representa nesse conto, escrito ali na década de 60 do século passado, o homem constrói seu próprio destino. Né? Então, ele supera tudo. Então, ele tendo o ambiente correto, tudo vai dar certo. Então, esse Shepard, ele vai simplesmente conduzir esse garoto dentro do ambiente correto a realizar o que ele considera que é a vocação do garoto, que é ser um grande gênio, porque ele é muito inteligente, etc. E aí é interessante, ó, outro personagem que tem no conto é o próprio filho do Shepard, que chama Norton, um menino, digamos assim, disfuncional, come demais, passa mal, mas que está lidando com uma grande dor, que foi a perda da mãe. Então, o Shep é viúvo recente, ele tem um ano que a esposa faleceu e deixou o filho único com ele, que é o Norton, e que ele não consegue confortar justamente porque ele está preso nessa concepção ateísta. Então ele diz para o menino o tempo todo que a mãe dele não existe mais, que ele tem que esquecer, que ela virou pó, né? Então ela não existe mais. E o garoto quer alguma coisa para se agarrar. Então ele quer saber se ela está no céu, no paraíso, qualquer coisa. E o Shepard chega a comentar, né, nas suas reflexões no conto, que ele poderia facilmente dar um conforto para o filho, dizendo que ela está no céu, mas ele não acredita nisso e ele não vai mentir para o filho, porque ele tem um compromisso com a verdade. Então aqui também surge a questão da verdade como uma questão absoluta
em que a sua versão dessa verdade se torna um dogma, né? Então, como ele não acredita em verdade, ele não vai fazer esse ato de caridade com o próprio filho de dar um conforto para ele. E curiosamente, quem vai fazer isso é o Rufus. Então, a única coisa do Rufus que exaspera o Shepard é essa questão da fé, né? Dele acreditar, mesmo com todos os seus problemas, acreditar em Deus. Então, o Shepard ele acolhe o Rufus na casa dele, dá a chave para a casa dele, mesmo com o protesto do Norton. E é interessante que o Shepard vê o filho como um egoísta por estar preso na imagem da mãe, que ele tinha que superar isso e ajudar as pessoas. Então, como ele não ajudava as pessoas e ficava se lamentando pela morte da mãe, ele era um garoto egoísta. Então, ele acolhe o Rufus na casa dele e vê que o Rufus começa a ler a Bíblia com o filho dele, começa a falar, né, e diz que pergunta para o menino, para o Norton, que tem 10 anos, o Rufus tem lá para os 16 anos, se a mãe dele acreditava em Deus. Quando ele diz que ela acreditava, ele diz: oh, então ela está salva, ela está no céu, está no paraíso, e você irá para o paraíso também, especialmente se você morrer logo, né, se você não cometer nenhum grande pecado. Aquela questão das crianças herdarão o reino dos céus, né? E começa a ler a Bíblia com o menino. O Shepard entende que aquilo é para provocá-lo, e o Shepard várias vezes diz que vai salvá-lo, que vai salvá-lo. E o Rufus retuca, né, desde sempre que, olha, você não pode me salvar, só quem pode me salvar é Jesus, o que deixa o Shepard mais irritado ainda. E o Rufus é um aleijado, tá? E tem aquelas pernas para dentro, né? Então ele é aleijado, caminha com dificuldade. O Shepard chega a fazer uma bota sob encomenda, uma bota nova para daquelas ortopédicas, mas ele se recusa a aceitar o presente, não quer usar de jeito nenhum, porque o Rufus começa a entender o Shepard como um agente do próprio demônio. Né? Essa questão dessa fala, né? Eu vou te salvar, você é quem você poderia ser. Ele entende isso como o diabo falando. Né? E o Rufus fala isso claramente: ó, você está conquistado pelo demônio. E o Shepard já fica irritado, já quer se livrar do Rufus, né? Mas não quer dar um passo atrás, não quer dizer que reconhecer que estava errado. Então ele quer, de alguma forma, que o próprio Rufus vá embora, que ele saia daquela casa, mas sem expulsá-lo. E acaba que, durante o conto, o Shepard defende o Rufus de algumas acusações de furto, dizendo que isso aqui é o passado, que estavam pregando, porque ele tinha uma falsa prova de inocência do próprio Rufus, e no final ele entende que era o Rufus que estava cometendo os roubos mesmo. Né? E o Rufus, inclusive, quando sai de casa finalmente, ele é preso no mesmo dia, ele volta lá com os policiais e diz para ele que foi preso de propósito para mostrar para ele que ele preferia ir voltar para o reformatório do que viver no reino do Shepard, que é um reino da mentira e da enganação. Né? Isso abala profundamente o Shepard, a ponto dele entender que ele tinha sido desconectado completamente com o filho, que ele tinha desculpado tudo no Rufus e nada no filho, né? E que na verdade ele estava projetando uma imagem no Rufus que ele queria para o próprio filho dele, mas o filho dele tinha outra personalidade, outra coisa para ser. Enfim, o desfecho do conto será trágico, não vou entrar nesse detalhe aqui, nesse último spoiler, mas talvez o Shepard tenha entendido tarde demais. Mas é interessante como nesse conto, né, a Flanagan faz uma grande crítica a essa cultura contemporânea, que está muito mais forte hoje do que era na década de 60, em que algumas pessoas iluminadas se colocam acima do bem e do mal e se colocam na posição de salvar o mundo quando não consegue salvar a pessoa mais próxima dela, a pessoa que está dentro da casa dela. E não é nem que ela não pode salvar, ela jamais vai poder salvar, mas ela pode ajudar, né? Ela pode confortar. E o Shepard deixa de fazer isso com o próprio filho. Então, que espécie de pastor de ovelhas é o Shepard? Ele é uma espécie de vai na direção contrária do próprio Cristo, né? Então, é um anticristo, uma figura de um anticristo. E é isso que a Flanagan está mostrando para a gente. Porque essa arrogância de entender o que você precisa fazer para salvar o mundo, né, e construir seu próprio futuro, é uma postura arrogante e que só conduz a uma tragédia. Então, esse é um grande resumo e uma reflexão desse conto belíssimo da Flannery O'Connor, que é tida como uma escritora católica, né? Mas se você percebe nos contos dela que esse catolicismo não está explícito, né?
Ele está em pequenos elementos diluídos e que, inclusive, se você não entender nada dessa parte católica, você vai desfrutar do conto, não da mesma maneira, mas também vai gostar muito da narrativa, de como esses embates, esses diálogos acontecem, a tensão vai crescendo até o desfecho. Então, mesmo muitos católicos têm dificuldade de ver esses elementos que estão diluídos na própria obra. Mas o que está subjacente a isso é uma moral, na verdade, católica, que tem como base o livre-arbítrio. Então você tem o livre-arbítrio de tomar suas decisões certas ou erradas. E no fundo, o que o Shepard nega é o livre-arbítrio do Rufus, que ele tenha pecado por própria decisão dele. Ele quer um conjunto de desculpas de ambiente, de mãe, etc., que desculpem o próprio filho, o Rufus. E no caso do filho dele, ele entende por estar dando todas as condições perfeitas para o filho teria que estar numa condição de perfeição. E na visão dele, ele é um egoísta, né? Porque ele não quer ajudar as outras pessoas porque ele está imerso na própria dor. Então é essa cegueira espiritual que acaba conduzindo o próprio Shepard ao desastre. E com isso a Flanagan faz essa grande reflexão sobre esse mundo moderno que nós vivemos. Então fica essa dica de conto para vocês, né? Os Aleijados Entrarão Primeiro. Essa história do Shepard, do Rufus e do Norton, tão bem construída pela escritora Flannery O'Connor, que era uma grande especialista em contos.